Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte, e hoje nós vamos falar sobre, deixa eu só voltar aqui, jogos teatrais. Bom, é um assunto específico e bem interessante, ainda mais quando você consegue entender a necessidade desses jogos teatrais no teatro, mas principalmente a necessidade do uso desses jogos teatrais para autocrescimento, autodesenvolvimento. Como assim, professor? Então vamos lá. A gente, para poder entrar nos jogos teatrais, a gente vai ter que entrar num assunto que nós já falamos em outras aulas, né? Quais são as duas ferramentas que o ator usa no teatro, na produção audiovisual, na produção de cinema, na produção da TV, que ele usa para se comunicar, para trabalhar? O corpo e a voz. Eu sempre digo que se o ator, se o aspirante ator, se o ator amador tiver noção de que o corpo e a voz são literalmente a base do trabalho dele, ele consegue perceber e crescer como profissional. Só tem um detalhe, né? Eu utilizar, por exemplo, a minha intérprete, que já foi minha aluna, que eu acho maravilhosa, e ela usa muito o corpo para falar a linguagem de Libras, né? A língua das Libras precisa do corpo? Precisa. Tem a ver com o teatro ou não? Na relação direta, não. Mas você consegue perceber essa relação do corpo e da voz no cotidiano. Até eu sempre brinquei e falei sobre isso nas aulas sobre corpo e voz, que quando você vai se relacionar com uma pessoa, quando você vai fazer qualquer ação, você cria um personagem, literalmente com um corpo e uma voz específica para poder fazer essa interação. Você tem um personagem para a igreja, você tem um personagem para a escola, você tem um personagem para o trabalho e assim por diante. Então, o corpo é o mecanismo, né, que vai falar sem precisar de palavras. Já a voz, ela vai verbalizar e aí ela tem tempos específicos. Para que serve e o que isso tem a ver com os jogos teatrais? Bom, os jogos teatrais são ferramentas de trabalho para desenvolver tanto o corpo quanto a voz, certo? Até agora de manhã eu dou aula de teatro e aí uma pessoa entrou em contato comigo, uma possível aluna, e disse: professor, eu gostaria de fazer teatro para perder timidez. Esqueçam, você não vai perder timidez nunca. Como assim, professor? A única coisa que você vai conseguir é consciência do corpo e da voz, e isso vai te dar autonomia, vai te dar confiança e uma autoestima, né? Mas essa timidez ela vai ser alterada para uma reserva, mas a tua segurança ao conhecer o corpo e a voz, né, ela vai ser potencializada através dos nossos jogos teatrais. O corpo fala? Sim. A voz comunica? Sim. Eu posso modular e controlar ambas? Sim. Por causa disso que a gente faz os jogos teatrais. O que seriam os jogos teatrais? Normalmente, quando eu faço oficinas de teatro, ou qualquer professor de teatro em qualquer parte do mundo que utiliza os jogos teatrais, dá a impressão para criança, adulto, adolescente, idoso, de que não passa de uma brincadeira. Só que se você levar em consideração que o lúdico ele facilita muito esse processo de expressão, aí você vai entender que cada jogo teatral, que para algumas pessoas parece uma brincadeira, na verdade é uma forma de você treinar, literalmente condicionar e permitir que teu corpo, tua voz e principalmente a forma como você encara essa relação, ela vai te permitir novas possibilidades, inclusive de crescimento, né? Qualquer estrutura de jogo que possa ser utilizado no teatro. Professor, como assim? Vamos lá. Preparação para atores profissionais, teatro para iniciantes ou atividades que não sejam propriamente teatrais. Uma dinâmica prévia para uma atividade física, uma dinâmica prévia para um jogo de futebol. Então, os jogos teatrais eles não são utilizados somente para a formação e para a composição de personagens. Ele tem uma gama muito grande, né? Inclusive para terapias específicas em áreas, né, que a gente vai passar horas falando sobre isso. São chamados também de exercícios teatrais, dinâmicas de grupo, e o intuito é facilitar as possibilidades que você não conhece de si mesmo e instigar até saber até onde você pode ir. Continuo sem entender o que são jogos teatrais, professor. Eu vou trabalhar reconhecimento, ele pode ser individual, grupal e espacial. Na prática, bom, eu coloquei a cena de um grupo de alunos, ex-alunos, né, que deviam estar entre 15 e 17 anos, montando uma cena que foi criada e apresentada num determinado teatro aqui em São Luís, do Maranhão, mas que para que isso acontecesse, a gente fez uma série de jogos, porque se você propõe para um adolescente que não tem o conhecimento do corpo, que não consegue entender que o corpo dele vai falar, e diz assim, eu quero uma cena tal,
bem ali a coisa acabou e travou. Então eu vou ter que criar uma série de estratégias, jogos, dinâmicas, movimentações até ele chegar nisso aqui, né? Professor, o que seria isso? Na visão deles, isso aqui era um vaso, isso aqui era a planta, o filho e a mãe que foi tirar a foto. Eu estou explicando para mostrar a situação, mas isso foi construído por eles. E aí eles foram brincando, já que era uma cena baseada em comédias. O objetivo: entrosamento, disciplinaridade, responsabilidade com o trabalho, aumento da capacidade de memória, aprimoração do poder de concentração, confiança mútua, cumplicidade, aquecimento para que você, como a gente diz no teatro, não entre frio numa cena, não entre frio numa aula, não entre sem motivação para que você consiga fazer, por exemplo, uma apresentação. Eu sempre digo, todo mundo que vai fazer apresentação de trabalho devia fazer teatro. Todo mundo que trabalha falando com o público devia fazer teatro. Porque você consegue perceber que o teu desenvolvimento pessoal aumenta e muito. E às vezes você pode fazer os jogos teatrais, fazer a oficina de teatro, sem necessariamente chegar ao resultado. Um espetáculo é o resultado em si. Esse reconhecimento ele se dá não só pelo olhar, mas se dá pelo andar, pelo falar, pelo se movimentar, pelo interagir, reagir, entre outras coisas. O objeto cênico. O grupo é um objeto só. Há uma confiança mútua onde cada um utiliza o corpo do outro. Eles estavam montando uma estrutura de um objeto onde o grupo se permitiu, né, coisa que a maioria da gente tem uma limitação, principalmente em época de pandemia. E aí, quando a gente descobre que a limitação não é com o corpo do outro, mas até onde o meu corpo se permite ir. Né? Tem gente, por exemplo, que tem uma dificuldade muito grande no toque, no abraço, no falar. Né? Tem gente que fala com a gente, parece que a gente é um celular touchscreen, né? E todo tempo batendo no ombro do outro. Quem gosta disso, quem não gosta, a maioria não é muito fã. Os jogos teatrais eles podem ser feitos na sala de aula, no pátio da tua igreja, numa praça, numa atividade física, na academia, quer dizer, no próprio teatro em si, a possibilidade é muito grande. E aí quando você acha que essa estratégia de processo ela é somente utilizável para o teatro em si, para o teatro como manifestação artística, a gente abre um leque de possibilidades que te permite crescimento em várias áreas. Né? Pode ser a condução de alunos ou atores atuantes. Né? E esse desenvolvimento de habilidades artísticas vai mais além. Né? Recentemente, a gente precisou fazer um curso de montagem de expressão corporal e aí fomos contratados por um grupo específico que precisava mostrar expressões na hora de fotografar determinados modelos, homens e mulheres. E eles não conseguiam expressar isso na imagem. Então a gente teve que trabalhar desde o microgesto até o corpo inteiro. E não é uma coisa tão simples. Regras básicas do teatro, né? A criação, a contação, a fruição e a relação de todos eles. Né? Essas situações elas são bem pouco familiares ao ator, ao aluno ou a quem faz parte dos jogos. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem uma dificuldade até no falar. Tem gente que quando fala, ela já trava o corpo todinho, porque o nível de constrangimento e de falta de conhecimento corporal é tão grande. Por quê? Porque não se permite ou não tem consciência dessa situação, onde os jogos teatrais podem atuar diretamente e criar novas possibilidades. Os alunos que já passaram por teatro, ou comigo ou com outras pessoas, têm um exercício que é básico para todo mundo, em qualquer parte do mundo. Andem pelo espaço. Alguém até fez uma camisa, andando pelo espaço. Né? Por quê? Porque a coisa mais complicada que tem é você andar. Como assim, professor? Sim, né? Tem alguns de vocês que andam, dão topada sozinho no vento. Tem alguns de vocês que andam e não conseguem andar sem escorregar, cair ou esbarrar em alguém. Agora imagine isso num palco, onde você tem que andar com várias pessoas e você não consegue literalmente controlar o próprio corpo. E vocês que são adolescentes, pelo menos acredito que uma parte que esteja me assistindo ou que vai me assistir seja adolescente, vocês crescem as pernas muito rápido, os pés, e aí o ponto de equilíbrio até eu não vou poder sair aqui, senão eu vou sair do enquadramento. Mas é muito interessante como o teu corpo não tem esse equilíbrio suficiente para você andar e às vezes dar topada em você mesmo. Então, o andar pelo espaço é um dos exercícios de jogos teatrais mais elementares e mais importantes para um ator.
mas não só para ele, né? Você cresce, você continua dando topada nas coisas. Você cresce, estou dando só um exemplo, né? Isso é para você ter uma noção, né? E às vezes, até quando você vai fazer uma atividade física, porque isso é uma atividade física, esse processo de reconhecimento corporal, ele torna-se interessante. Eu utilizar, né, meu companheiro de trabalho aqui, o Guilherme, que é professor de educação física, que fala muito sobre isso. Pesquisem nas aulas dele. Formato do jogo, um problema a ser enfrentado. Eu ainda não consegui entender a aplicação prática disso. Vamos lá. O diretor, o ator, o aluno e parceiro. O corpo, o espaço, a ação, gestos experienciados. Cada jogo é uma conquista gradativa, uma expressão física, sensorial e relação. Professor, me dê um exemplo de jogo, a gente chega já lá. Trabalhar a expressão corporal, superar a timidez, nesse caso a timidez é autorrealização, autoconfiança e autoestima, exercitar a improvisação, treinar voz em outros. Eu coloquei uma série de possibilidades que pode acontecer quando os gestos e as atitudes partem, no caso de uma apresentação, de exercícios que foram feitos nos jogos teatrais. Para a gente chegar nisso, né, professor, o que seria isso aqui? Era uma corrida de várias pessoas, só que em câmera lenta. Né? Isso você não faz constantemente, a gente tem que fazer vários exercícios até chegar nisso. Quais são os benefícios dos jogos teatrais? Melhorar o raciocínio lógico, aprimorar a percepção, principalmente de espaço, mas também relacional. Trabalhar uma coisa que algum de vocês tem uma dificuldade enorme, coordenação motora. E atentem a isso, não é porque você fica mais velho ou fica adulto que alguns acidentes acontecem. Eu tenho amigos que os carros são literalmente inimigos. Abriu a porta, machucou a orelha, machucou o rosto. Tem gente que dá topada, bate a cabeça na porta. Tem doido para tudo. Ou tem gente que não tem coordenação motora para tudo, deixar claro isso. Alguns de vocês têm habilidades motoras finas, mas a maioria das pessoas não consegue perceber o porquê são desastrados. Eu sempre digo que as mãos de alguns de nós literalmente tem margarina. A faca voa sozinha, a xícara cai, escorrega um prato, pois é. Desenvolver criatividade, incentivar o pensamento crítico, introduzir autoconhecimento e autoestima, aperfeiçoar a comunicação, entre outras coisas. Para que serviria um jogo teatral? Bom, a quantidade de pessoas na cena, de alunos nesse caso aqui, que fizeram parte da cena, é uma coisa absurda. Né? Coisa mais simples do mundo. For apresentar trabalho, vocês fazem isso aqui, ó. Né? Professor, o trabalho que a gente vai apresentar, o meu câmera deve estar morrendo, porque eu estou tentando não sair do lugar, porque é vocês apresentando, ou então alguém se junta, o teu corpo está dizendo, eu não sei o que eu vou fazer, se eu soubesse o que eu vou fazer, eu não estava balançando aqui como se fosse uma árvore ou um pêndulo, porque é assim que vocês apresentam trabalho na escola. Então coloca o braço para trás e fica balançando de um lado para o outro, ou na lateral. É mais ou menos para isso que existe um jogo teatral, para que você possa saber o que o teu corpo vai fazer, como vai fazer, inclusive numa apresentação de um trabalho, na escola, ou na faculdade, ou no trabalho mesmo. Né? Memorização, entre outras coisas. Né? Eu vou dar agora alguns exemplos de jogos teatrais que a gente poderia utilizar, e aí vamos ver até onde a gente consegue falar de alguns deles. Um jogo de memória com objetos fica bem mais difícil. Professor, tem um aluno meu que eu estou tentando ter tempo para responder, como é que eu consigo memorizar? Gente, se algum de vocês já experimentou jogos nos celulares, aqueles que você vai olhando as figuras, ou então jogos de tabuleiro, onde você olha uma imagem e vê a outra, pronto, a gente faz isso na prática e com várias pessoas. Espalhar objetos diferentes no espaço e cada pessoa pega um objeto. Aí você diz uma palavra, um nome e devolve esse objeto ao lugar. Eu fiz uma situação, uma variação dessa, onde todo mundo estava num círculo, as pessoas tinham que se observar, coisa que a gente não faz normalmente, e aí alguns de vocês são muito perceptíveis aos locais onde vocês estão. Mas alguns de nós entramos no local, saímos do local, mas a gente não presta atenção no que tem. Pergunte o que tinha na sala. Pergunte quem estava na sala. Não lembro. Você não costuma perceber as pessoas. Ontem eu estava rodando e eu não estava literalmente dirigindo, então eu estava de carona, de passageiro. E aí eu comecei a perceber que, com o motorista que era o meu amigo, eu não lembrava que tinha isso aqui nesse local, porque quando a gente está dirigindo, a gente tem uma percepção. Quando a gente é passageiro, a gente tem outra. Professor, eu ando de ônibus. Aí você olha muita coisa, ou então você não olha nada, porque você ignora. Quando você começa a prestar atenção nesse processo de percepção, a tua memória muda a configuração. Um bom macete para você, por exemplo, focalizar e entender assuntos.
A memória da gente funciona visualmente. Você pode ler muita coisa e vocês vão aprender lendo, é óbvio, mas na hora que você vivencia a experiência é outra história. Depois, uma pessoa pega o mesmo objeto e diz a palavra que o outro designou. Quem não entendeu, eu vou explicar. Eu vou pegar o meu controle aqui, eu vou entrar no círculo e vou dizer assim, parede. Aí o outro vai dizer assim, controle e parede. Aí vem um terceiro e diz, porta. Aí vem novamente, controle, parede, porta. Você tem que memorizar a sequência. Coisa de doido? Não. Num texto teatral, que às vezes tem 20 páginas, você tem que fazer aquele processo de memorização. Como funciona isso? Repete, 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 repete novamente e a coisa vai ficando orgânica. Como eu poderia estudar? Repete, repete, lê em voz alta, explica para alguém qual é o assunto e você vai dominar aquilo que você falou porque você já repetiu várias vezes. É assim que você faz, por exemplo, um jogo teatral para memorização. Eu coloquei um exemplo só. Vou dar um outro aqui. Ó. Montagem de experiência. Explorar diferentes formas de andar pelo espaço. Partitura corporal. Tem uma atriz global, que não me vem o nome à cabeça, e ela utiliza a partitura corporal para criar as personagens. Débora Seco, lembrei. Então, ela passa a observar as pessoas, como cada um se movimenta a partir dos detalhes. Principalmente por quê? Porque ela faz uma linguagem diferente, ela participa de um processo de linguagem diferente. A tela está aqui, o rosto dela está gigante. Então, na hora que ela mexe uma sobrancelha, mexe no óculos, mexe no anel, mexe nos dedos, ela está criando o que a gente chama de partitura corporal. Alguns de vocês, quando estão nervosos, deixa eu segurar meu controle bem aqui. Isso, isso, isso. Já viram isso? Ou então alguns que ficam mexendo no pescoço, as meninas são um negócio fantástico. Né? Pegou o cabelo, mexeu o cabelo para um lado. Né? Eu vou usar a minha intérprete para isso. Vamos lá. Mexeu para o outro. De novo, novamente. Quando uma mulher fizer isso aí, prestem atenção. Imbecil, eu estou querendo que tu preste atenção no que eu estou dizendo. Mexe o cabelo além. Mexeu o cabelo, mexeu pro outro. É porque o caboclo é lerdo, não tem outra palavra. O pessoal está se acabando de rir aqui, mas é verdade. As mulheres, para de rir. As mulheres falam com os cabelos e a gente não percebe, porque o homem naturalmente é lerdo. Né? Eu estou sendo o mais sincero possível. Como é que você consegue perceber isso? Num jogo teatral, na nossa área de trabalho, porque o corpo é a nossa ferramenta de trabalho. O andar, eu não posso fazer isso aqui agora porque eu não posso sair do enquadramento, mas até a forma como você anda diz. Né? Eu lembrei de alguns alunos meus que quando param na sala fazem assim, meu filho, né, desconstrói esse corpo bem aí e vamos fazer uma coisa mais light, mais leve, para não falar e não ser, digamos assim, pejorativo na análise, certo? O corpo denuncia emoções, mascara também, entre outras coisas. Se você coloca a cabeça baixa e pensa, né, com os braços dobrados, o teu corpo vai dizer uma coisa. Se você para e começa a pensar dessa maneira com esse corpo, o corpo diz outra coisa. Cada movimento vai te dar uma situação diferente. E aí, eu vou dar alguns exemplos de jogos teatrais que alguns de vocês podem utilizar em casa, na igreja, na escola. Tem uma série de possibilidades, até no trabalho. Né? Facilita muito. Isso não é um tecido, né? É uma fronha, um lenço. A gente falou sobre ele. Eu vou dando funções diferentes para esse tecido, características diferentes. Ele pode ser utilizado tanto para expressar emoções, como pode ser utilizado para memorização. Então, eu dei uns exemplos de jogos teatrais que a gente possa trabalhar na prática. Professor, tem uma opção de criança lá no meu condomínio, lá no meu bairro. Dá para fazer isso? Com certeza. Para criança é um exercício maravilhoso, porque trabalha com lúdico e memorização. Né? Mas você pode fazer isso com idosos, você pode fazer isso com adultos, você pode fazer isso no encontro da igreja, você pode fazer no grupo de escoteiros, você pode fazer no time de futebol, você pode fazer. Isso serve de aquecimento, concentração para uma série de situações. Vou dar um outro exemplo aqui. Esse aqui é legal. Isso aqui foi o jogo teatral que a gente fez. Montou a cena e isso aqui seria o resultado da cena. O garoto tinha que passar 1h20 em cima de uma superfície sem se movimentar e o corpo dele tinha que movimentar lentamente. Você está pensando em ficar quieto, e eu sei por causa de alguns de vocês, é fácil? Não é. Como a gente consegue isso? Através do ensaio que é feito no jogo teatral, montando novas possibilidades. Então, andar, falar, olhar, mexer, entender o seu próprio corpo, são relações, deixa eu colocar mais uma aqui, são relações onde você permite autorreconhecimento.
São relações onde você brinca com possibilidades que você não faria. Eu sempre brinco que quando você usa o figurino, são alunos meus de uma escola pública que eu trabalho, na rede municipal, e que eu amei fazer o trabalho, por quê? Porque eles, quando colocaram o figurino, eles transfiguraram. Você não é uma pessoa, você é literalmente um palhaço. E aí eles foram achar esse corpo de palhaço, e cada um tem uma leitura diferente. Né? É a mesma coisa quando você coloca um terno, coloca um vestido mais elegante, você muda a forma como você anda. Se você anda de chinelo é de um jeito, se você anda de tênis é outro. Então eu quero que vocês entendam que os jogos teatrais podem ser utilizados para uma série de situações, e não só o teatro, mas crescimento pessoal. Um abraço, professor Marcos Dominici.